nessa seja quinta-feira e temos mais um Devocional Kids. Hoje vamos aprender sobre a raiva. Você já ficou com raiva alguma vez? Hoje vamos aprender com Jesus a como lidar com este sentimento. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmos 37, versículo 8 e 9. Olá, crianças! Mais uma Devocional Kids com o nosso tema Divertidamente com Jesus. Como é que Jesus nos ensina a viver os nossos sentimentos de forma que a gente alegre a Deus. E hoje vamos falar sobre a raiva, esse sentimento que tira a gente do sério, na verdade. O que deixa você com raiva? Eu tenho algumas coisas que me deixam com raiva. E você? Pensa aí, o que deixa você com raiva? Nós vamos aprender hoje em Marcos 11, de 15 a 17, né? Na Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que alimenta o nosso coração. Nós vamos aprender sobre uma experiência que Jesus teve e sentiu raiva, assim como nós. Nós já aprendemos que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele se tornou homem como nós e sentiu muitas coisas como a gente sente. E um dos sentimentos que ele também sentiu foi raiva. A Bíblia nos conta que quando Deus tirou o povo por meio de Moisés do Egito, ele instituiu algumas regras para que aquele povo pudesse adorá-lo, né, em um templo. Não podia adorar de qualquer jeito. Tinha os animais certos, tinha a forma certa e Jesus sabia disso. Jesus sabia que o templo era considerado a casa de Deus, o lugar da habitação de Deus e que ali Deus era adorado, Deus era glorificado, ali havia os sacrifícios para o perdão dos pecados das pessoas, né? Então, Jesus sabia de tudo isso. E Jesus estava indo para Jerusalém por conta da festa da Páscoa, uma festa que era celebrada todos os anos pelo povo judeu, onde as pessoas ofereciam, né, sacrifícios, animais, para que os seus pecados fossem perdoados. E Jesus estava indo para Jerusalém, chegou em Jerusalém juntamente com muitas pessoas que vinham de todos os lugares para fazer esse sacrifício de adoração a Deus. No outro dia que ele chegou, ele foi ao templo, né? Foi à casa de Deus. E quando ele chegou lá, Jesus ficou muito assustado, porque no pátio, logo na entrada da casa de Deus, haviam muitas barracas vendendo animais, bois, vendendo cabras, ovelhas, pássaros, pombinhas, e ali a sujeira dos animais, né? Aquilo que os animais fazem, que não é tão cheiroso, então fazendo tudo aquilo, as pessoas vendendo, falando alto, uma gritaria, pessoas passando com panos para um lado, panos para o outro, e também as pessoas trocando dinheiro ali, trocando moedas, né, para oferecer o seu dinheiro ali também, para pagar os seus impostos. Então Jesus ficou olhando aquilo, parecia um mercado. Você já foi num mercado? Então você sabe mais ou menos sobre o que a tia estava falando. Estava uma bagunça, a casa de Deus, todo mundo falando alto, gritando, e um falando para o outro, e Jesus ficou muito, muito, muito chateado, ficou com muita raiva naquele momento. E aí Jesus parou tudo que ele estava fazendo ali e saiu derrubando tudo, empurrou as mesas, enxotou os animais e disse: vão embora daqui, para aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, derrubou as mesas com dinheiro. E Jesus disse algo muito importante para aquelas pessoas naquele dia. Ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. No auge da raiva de Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele não xingou, ele não gritou ofendendo as pessoas, ele não bateu em ninguém, não mordeu ninguém, não chutou ninguém, e ele citou um versículo da Bíblia. Igualzinho a gente faz, né? Bem parecido com o que a gente faz, né?
Quando você está com muita raiva, o que você fala? O que você diz para o seu irmão, para sua irmã, para quem está perto de você? Eu acho que a maioria de nós não cita um versículo da Bíblia, mas Jesus era assim. Jesus, no auge da sua raiva, da sua indignação, ele não quis ofender ninguém. Ele quis ensinar para aquelas pessoas e mostrar para elas que a casa dele era uma casa de oração. Ele citou um versículo em Isaías 56, versículo 7, que diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para as nações. Jesus, ele falou, mesmo no momento de raiva, sobre coisas que agradavam a Deus. Ele ensinou aquelas pessoas, naquele momento mesmo de indignação que ele estava, a amarem a Deus e a respeitarem a casa dele, o lugar sagrado de Deus. E como nós podemos aprender com Jesus a ser assim? A tratar as pessoas de forma não que elas se ofendam, mas que elas cresçam, ensinando a palavra de Deus para elas. Existe um versículo em Mateus 12:34 que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Sabe por que Jesus citou um versículo da Bíblia para aquelas pessoas? Porque o coração dele estava cheio da palavra de Deus. Quando o nosso coração, a nossa mente estão cheias da palavra de Deus, de louvor a Deus, de cânticos de adoração a Deus, músicas que agradam a Deus e coisas que agradam a Deus, a nossa boca, ela fala exatamente aquilo do que o nosso coração está cheio. É isso que fala o versículo, que o nosso coração, se o nosso coração está cheio de coisas boas, coisas que agradam a Deus e que falam sobre Deus, a nossa boca vai falar sobre isso, como aconteceu com Jesus. Como anda o seu coração? O seu coraçãozinho está cheio de quê? Se o seu coração está cheio de coisas boas, com certeza, no momento de raiva e no momento que você não esteja com raiva também, a sua boca vai falar sobre coisas boas, coisas que vão agradar a Deus e não vão ofender as pessoas. Jesus também disse que aquela casa, a casa de Deus, era um local de oração, de adoração para todas as nações. Você sabia que o pátio, o lugar onde os judeus tinham colocado todos aqueles animais, o pátio do templo era o único lugar onde os gentios podiam adorar a Deus. Os gentios, eles não eram judeus, eles não faziam parte do povo de Deus. Eram pessoas que faziam parte de outras nações. Mas os judeus não gostavam muito deles. Então, para eles não importava se eles iam adorar a Deus, se eles não iam adorar a Deus, para eles não importava. E Jesus ensinou, naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali, que os gentios também eram importantes, que eles também precisavam de um lugar para adorar a Deus. Por isso, ele se indignou. E nós também precisamos prestar atenção nisso. Precisamos entender que tanto nós quanto as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus precisam de oportunidade para adorá-lo e conhecê-lo. E sabe como as pessoas podem conhecer a Jesus? Através da minha vida, através da sua vida, através do meu comportamento e do seu comportamento. E a forma como a gente fala para as pessoas e como a gente reage nos momentos de raiva também mostram como que a gente se relaciona com Deus. O quanto a gente está pertinho de Deus, o quanto a gente encheu o nosso coração de amor e de palavras de Deus, de palavras da Bíblia, como Jesus fazia. Nós precisamos realmente aprender com Jesus, nos momentos de raiva, a abençoar e sempre, sempre, sempre nos preocupar com o nosso testemunho, para que as outras pessoas possam ter oportunidade de conhecer a Jesus através de nós. Tchau, crianças! Até a próxima!
obrigada por estarmos aqui mais esta quinta-feira assistindo o Devocional Kids e aprendendo um pouco mais de Tua Palavra. Também quero te agradecer pelos aqueles sentimentos bons que o Senhor coloca no nosso coração, como a alegria, a felicidade, a bondade. Também te peço que nos ajude a lidar com aqueles sentimentos ruins, como a tristeza. Que quando tivermos medo, nos ajude a lembrar que o Senhor sempre está conosco. Quando alguém nos magoar, nos entristecer e sentirmos raiva, nos ajude a perdoar essa pessoa, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.